Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes, porém molhadas, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E você, fotógrafo que nasceu na geração digital, você tem ideia de como era fotografar com filme fotográfico? Eu conto para vocês essa experiência daqui a pouco, depois da vinheta. Então, gente, mais um vídeo aqui no canal. Gostaria de agradecer a todos os 580 inscritos do canal de fotografia, crescendo aí o número de inscritos de pouquinho em pouquinho, porém sempre. Eu agradeço a todos vocês que acham aí que eu tenho alguma coisa bacana para dizer para vocês sobre fotografia. Nos últimos dias, algumas pessoas têm olhado para mim e mandado aqueles elogios. Nossa, como você é experiente. Nossa, como você começou há muito tempo na fotografia. Nossa, fotografar com filme era mais difícil. Maneiras interessantes de dizerem que você está ficando velho. Uma história aqui com os meus cabelos brancos, né, tanto na cabeça quanto na barba, já estão contando. Mas sim, eu comecei a fotografar em 1995. O que tinha em 1995? Fotografia com filme fotográfico. Era o que o pessoal chama hoje de fotografia analógica, embora o termo analógico não seja o melhor indicado para a gente falar da fotografia com filme, mas a gente acaba usando para as pessoas entenderem, olha, o analógico é o antes do digital. Então, se você procurar e algumas pessoas falam, não, porque o termo analógico é errado para fotografia de filme, sim, é. Mas a gente usa para as pessoas entenderem de maneira mais fácil. E eu comecei a minha vida profissional com fotografia de filme. Né? Todos os meus alunos atualmente começaram na vida profissional com o digital, achando que é difícil, achando que é complicado, mas eu comecei no filme porque não tinha outra coisa. O digital trouxe muitas facilidades, o digital trouxe várias características que são superiores ao filme fotográfico, porém o digital trouxe algumas dores de cabeça que a gente não tinha na época do filme. Eu quero mostrar para vocês essa câmera aqui, ó. É uma Yashica FXD. Não foi com essa câmera que eu comecei a fotografar profissionalmente. Eu comecei a fotografar com uma Zenit, que é uma câmera russa. Todo mundo comprava Zenit e era a primeira câmera porque era mais barata. Então a gente acabava comprando ela. Tinha outras muito mais caras, como as Nikons, as Pentax K1000, que eram sonhos de consumo naquela época. Mas a Zenit era mais barata, foi a que eu pude comprar. Na época que eu comecei, já existiam as câmeras eletrônicas, né? Câmeras de filme com foco automático, muito parecidas com as, do ponto de vista do design, muito parecidas com as digitais que a gente usa hoje. Porém, na época eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera, a primeira câmera, né? Eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera dessa. Então, eu fui com a Zenit mesmo. E toda câmera mecânica é muito parecida. Por isso que eu trouxe essa Yashica para falar para vocês alguns perrengues que a gente passava na época do filme. Então, como todo fotógrafo, toda pessoa que se dedica à fotografia, eu comecei pela paixão, eu comecei pelo hobby, eu comecei porque aquilo era, aliás, até hoje, né, isso me completa. Né? Eu posso não estar fotografando profissionalmente, mas eu estou fotografando, porque a fotografia faz parte de mim. Mas na época, eu pensei, por que não ganhar uma graninha com isso daí? Né? O que tinha mais fácil para a gente fotografar naquela época? Comecei a fotografar batizado, comecei a fotografar pequenas festas de aniversário, porque naquela época nem todo mundo contratava fotógrafo para festa de aniversário, não é como hoje. E eu comecei a ver alguns perrengues. Para você ter uma ideia, hoje você tem uma câmera com um sensor fotográfico de alguma resolução e você tem um cartão de memória. São as duas coisas que você tem para capturar e armazenar a foto. Na época, a gente comprava uma câmera que ela vinha com uma lente, ela tinha o corpo de metal, porém, o que captava a imagem era a lente e ela era registrada e armazenada no que a gente chama de filme fotográfico. O filme fotográfico, ao longo da história, teve vários tamanhos. Tanto que as câmeras que a gente chama hoje de cropada, né, que não são full frames, como essa 80D que está me filmando,
São câmeras que têm o sensor do tamanho de um filme, que era o filme APS-C. Então não é que ela é menor que o filme. Não, cara, tinham vários tamanhos de filme. Porém, o filme 35mm era o mais comum, era aquele que você encontrava em todo lugar. E todas as câmeras, a maior parte das câmeras que a gente tinha disponível aqui eram câmeras 35mm, que usavam filmes 35mm. Então, para mim fotografar, eu tinha que ir numa loja e comprar um filme. Olha só! Então, eu tinha que sair e comprar um filme. Esse filme de 35mm vinha em 3 tamanhos diferentes em relação a poses. Então, eu tinha um filme que vinha com 12 poses, então ele poderia fazer 12 fotos. Ele vinha um filme com 24 poses e um filme com 36 poses. Outra coisa que eu tinha que escolher na hora que eu estava comprando o filme, qual era o ISO. Hoje, no digital, eu escolho o ISO na câmera. Então, eu estou fotografando durante o dia, estou usando o ISO 100. Vou fotografar à noite um evento social, eu posso colocar um ISO 800, 1600, 3200, ou seja, eu posso escolher isso na câmera. Na época do filme, não, eu já tinha que escolher o ISO na hora que eu ia comprar o filme. Então, eu tinha filme ISO 100, tinha filme ISO 200, tinha filme ISO 400. Existiam filmes mais sensíveis? Tinha. 800, 1600, 3200. Só que no interior era muito difícil achar isso aí. E não tinha internet na época para mim entrar num site e comprar e receber pelo correio. Então o que eu achava nas lojas? Eu achava ISO 100, 200 e 400. Era isso que eu tinha de sensibilidade para fotografar. E você tinha que lembrar, e você tem que saber também que existiam filmes profissionais e filmes amadores. Profissionais eram filmes de melhor qualidade, que eles tinham uma representação de cor melhor, uma nitidez melhor, um contraste melhor, e a gente tinha os filmes que eram pro povão, né, que iam ser usados em câmeras ruins, então você não precisava se preocupar muito com a qualidade deles. Outro problema que a gente tinha com o filme fotográfico era o armazenamento. O filme fotográfico tem que ser armazenado a uma certa temperatura. E aqui, no rincão de Presidente Prudente, no sertão sorocabano, as nossas temperaturas variam entre 34 e 45 graus. A gente vai ter ali 20 dias no ano, ali no inverno, que as temperaturas são baixas. O resto do tempo são essas temperaturas mega altas. Então, os filmes fotográficos não eram armazenados de maneira adequada. Você chegava na padaria, tinha filme fotográfico em cima do caixa para você comprar. Você ia no mercado, tinha filme fotográfico no caixa do mercado. Você, em qualquer lugar, tinha filme fotográfico para vender, porque todo mundo dependia disso. E eles não eram armazenados numa temperatura adequada. Então, você revelava o filme depois, as fotos ficavam meio avermelhadas, umas manchas amarelas. É porque o filme foi armazenado não da forma adequada referente à temperatura. Você vai ver muito vídeo aqui no YouTube de pessoas que fotografam com filme, que elas guardam os filmes fotográficos dentro da geladeira. Era isso que a gente fazia. A gente comprava um monte de filme para ter armazenado, colocava dentro de uma caixa de plástico e guardava dentro da geladeira. Era a melhor maneira que a gente tinha de armazenar os filmes para a gente ter qualidade na hora de ver a foto. Então eu saía para comprar um filme fotográfico e eu tinha apenas ISO 100, 200 e 400. Porém, se você era profissional, era pior. Porque eu só, aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, eu só achava filme profissional ISO 200. Era o Fuji Pro Value 200 e o Kodak Pro Image 200. Eram os únicos filmes profissionais que chegavam. Olha só, você tem que fotografar um evento social inteiro com ISO 200. Então eu saía, vamos imaginar que eu tenho um casamento para fotografar hoje à noite, e era na época em que o digital não existia e eu precisava fotografar com filme. Eu ia até a minha loja especializada em fotografia aqui na região, no caso na época era a H3 Foto Brasil, aqui na cidade, e eu comprava 2 caixas de filme Pro Value 200, da Fuji, que eu gostava muito mais da cor da Fuji do que da cor do filme Kodak. E quantos filmes vem numa caixa de filme? 6 filmes. Então eu saía de casa para fotografar um casamento com 12 rolos de filme, 36 poses ISO 200. Você imagina isso hoje?
fazer um casamento com 12 rolos de filme 36, umas quase 400 fotos. Isso porque a gente costumava usar uma caixa, 6 poses, e usava 2, 3 filmes da segunda caixa. A gente não usava mais do que isso. Cara, 300 fotos era uma quantidade absurda de fotos na época do filme, para um casamento. Hoje a gente faz casamento e entrega 5.000 fotos. Imagina, naquela época a gente fazia tudo com 300. Por quê? Porque tem algumas especificidades. Então eu colocava meu filme dentro da minha câmera, né? Você tem que abrir a parte de trás da sua câmera, colocar o filme fotográfico aqui dentro. Você abre a sua câmera, coloca o filme fotográfico aqui dentro, o cartuchinho, puxa a linguetinha dele até aqui, prende nessa alavanca, e no caso da câmera manual, você tem que puxar a alavanca para você ter certeza que o filme prendeu, e no caso das câmeras eletrônicas, ela puxava o filme sozinho. Tinha algumas câmeras que eram muito legais, que assim que você fechava, a câmera da Canon fazia isso, assim que você fechava o compartimento, ele puxava todo o filme para frente, aí ele ia batendo o filme e puxando para dentro do rolinho. Era bem legal, né? Porque alguns problemas poderiam acontecer com a câmera nessa hora, né? Então eu chegava lá com a minha câmera abastecida com o meu filme de 36. Normalmente o pessoal que era muito profissional aí na fotografia, ele trabalhava com 2 câmeras e um assistente. Então ele estava com uma câmera com filme, plec, 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 o assistente do lado com outra câmera carregada com outro filme. Assim que essa câmerazinha dele acabava, ele só trocava de câmera com o assistente saía, tirava o filme que estava na câmera que tinha acabado lá, colocava outro filme de 36, prendia a linguetinha e ia lá para perto do fotógrafo esperar de novo aquele filme acabar, e ele ia trocando a câmera do profissional, do fotógrafo, a noite toda, até o evento acabar. Porque eu tinha apenas 36 fotos para bater. E por que eu falei que era legal a câmera puxar todo o filme para frente antes de fotografar? Pô, porque no meio do evento eu poderia sem querer abrir a tampa da câmera. Acontecia. Tinham câmeras onde a lingueta que prendia a tampa era muito sensível. Você batia, ela abria. Então você ia ver muito fotógrafo, por exemplo, com uma fita isolante em cima da lingueta. Prendia a lingueta para não bater ali sem querer. Falava, ué, mas por que tem uma fita isolante na câmera do cara? É para impedir que ele abra a tampa do filme de forma acidental. Então, e outras vezes também a gente colocava o filmezinho aqui dentro e fechava, não prendia direito, a câmera rodava para puxar o filme e o filme não ia. E a câmera não te avisava que isso aconteceu. Né? Você continuava fotografando, você só percebia que tinha algo errado quando a câmera batia lá a foto 39, a foto 40, fala, opa, peraí, tem algo errado aqui. Aí tu ia num lugar escuro, normalmente um banheiro, apagava a luz, botava o paletó por cima, abria, e você percebia que a câmera não tinha puxado o filme, e as últimas 40 fotos que você bateu, na realidade, não aconteceram, porque o filme não foi puxado. Outra coisa que acontecia na fotografia de filme, às vezes o filme que você comprou foi mal armazenado, ele estava ressecado, e no meio do evento você puxava aqui a alavanca e o filme rasgava. Então metade do filme ficava na alavanca, a outra metade ficava dentro do tubo, e você, meu Deus, e agora? Mesma coisa, tem que ir para um lugar escuro, apaga a luz, se cobre com o paletó, abre, tenta arrancar essa parte da frente que tem as fotos e botar dentro de um tubo preto, que é onde vinha os filmes fotográficos, ou você aceitava que você perdeu tudo, abria, arrancava, colocava outro e continuava fotografando. Como eu tenho apenas ISO 200, né? Lembra? Eu estou fotografando um evento com ISO 200, acho que uma vez só. Na minha vida inteira, eu fotografei um casamento com filme com o ISO 800, que foi um presente do professor Paulo Miguel. Fui fazer um curso com ele, ele falou, tem uns filmes 800 aqui que eu não vou usar nunca, você quer para você? Quero. Levei para fotografar um evento, e foi o primeiro evento que eu fotografei com ISO acima de 200. Olha, ISO 800, cara, eu nunca tinha visto um filme ISO 800 de padrão profissional na minha vida. E qual que era o efeito da gente estar trabalhando com o ISO 200 na nossa câmera? O efeito é o seguinte, você pega aí os álbuns fotográficos da sua avó,
ou da sua mãe, dependendo da sua idade, que foram fotografados com filme, você vai ver que não tem nada a ver com as fotos de casamento que a gente faz hoje. Nós normalmente trabalhávamos com flash frata. O que era o flash frata? Era aquele flash que você segurava na mão e você andava com uma bolsinha, que era a bateria dele, né? Então você segurava a câmera com uma mão, o flash com a outra. Ele era legal porque você tinha mobilidade de você colocar onde você quisesse a luz, né? Jogar para cima, de cima para baixo, de frente. A gente tinha esse flash que a gente chamava de frata. Se você pegar as especificações, você vai ver que os flashes de hoje são muito mais potentes que ele. Mas naquela época a gente usava ele muito perto da pessoa e apontado para a pessoa. Porque eu estava com o ISO tão baixo que não dava para fazer muito mais que isso. A sensibilidade do meu filme era muito pequena. Então o que eu tinha? Eu tinha fotos posadas. Então, vamos lá, todo mundo faz uma pose, plec, faz uma foto. Não dava para fazer muita repetição. Hoje, se você me vê num evento social, você vai ver que o noivo vem lá, o padrinho, vão fazer uma foto, eu faço 4 fotos seguidas. Por quê? Porque às vezes alguém piscou, às vezes alguém olhou para o lado, né? Então você faz 4 fotos seguidas para você garantir que pelo menos uma delas vai funcionar. E naquela época não, fazia uma só, todo mundo olha aqui, ninguém pisca, pá! Aquele estouro de flash na cara da pessoa. Aí você tinha uma foto posada com a pessoa muito iluminada e o fundo preto. Porque a luz daquele flash não tinha potência para iluminar o fundo e o meu ISO não tinha sensibilidade para pegar a iluminação natural que estava atrás das pessoas. A possibilidade de eu trabalhar com ISO no digital transformou totalmente a estética da fotografia social. A fotografia social é esse must que é hoje, né? Porque na minha época, lá quando eu comecei, fotógrafo de casamento era considerado fotógrafo inferior. Os bons eram os fotógrafos de publicidade, eram os fotógrafos de retrato corporativo, arte, né? O fotógrafo de casamento era considerado um profissional de segundo nível, né? Falar, você faz casamento? Putz. Por quê? Não tinha o que fazer. Era pose, flash na cara, fundo escuro, acabou. E no máximo ali 300 fotos para você contar a história inteira do casamento. Então a fotografia digital transformou o casamento nessa fotografia de primeiro nível que a gente tem hoje. Todo mundo quer ser fotógrafo de casamento por conta do digital e da possibilidade de eu poder trabalhar com esse ISO mais alto. Olha só. Então eu vou lá, faço a foto, noite inteira, 300 fotos, que na época a gente achava um monte de foto, ou então a gente conseguia, né, dependendo do nível do casamento, da quantidade de pessoas, a gente conseguia usar as 2 caixas de rolo de 36. Olha só, 12 filmes de 36 no casamento inteiro. Cara, acabou o casamento, todo mundo dá tchau, vai embora. O que acontecia? Qual que era a diferença? Hoje, eu acabo o meu evento social, eu tenho que chegar em casa e fazer a pós-produção. Eu tenho que salvar todas aquelas imagens no meu computador, eu tenho que fazer backup das minhas imagens, né? Porque backup é importante, sempre é importante. E depois eu tenho que editar minhas fotos, fazer decupagem, tirar as fotos que pessoas piscaram, que estão desfocadas, que ficaram tremidas, que isso acontece. E eu mando para o meu cliente essas fotos com uma edição básica e para ele ver e escolher a quantidade de fotos que a gente acertou no contrato para ele colocar no álbum. Na época do filme eu não tinha isso. Na época do filme, acabou. Acabou o casamento. No outro dia, eu ia no meu laboratório preferido, no caso aqui na cidade também a H3 Brasil, que é onde eu comprava meus filmes. Eu deixava todos os meus filmes com a Fran, que era a vendedora que me atendia, e eu ia buscar depois de uma semana. Então a parte de edição das imagens que fazia o laboratório. Eles que iam puxar o filme, revelar, fazer a leitura de luz em cada foto. E no finalzinho ali, começo dos anos, pouco depois dos anos 2000, esse mesmo laboratório já digitalizava essas fotos para mim. Então eles me entregavam os negativos revelados e um CD com todas as fotos já digitalizadas. Então eu acho que a parte negativa foi essa.
Porque essa parte da pós-produção eu tenho que fazer agora. Na época do filme, era um laboratório fotográfico que fazia. Eu só pegava aquilo lá e entregava ao meu cliente. Porque eu não tinha o que fazer com aquelas fotos. Né? Eu não tinha o que fazer. Antes dos negativos serem digitalizados, eu pegava um copião. O que era o copião? Depois de revelado a foto, eles colocavam todas as fotos de um rolo de filme numa foto do tamanho 20 por 30 e revelavam aquela foto, e então eu tinha uma foto 20 por 30 com todas as 36 fotos de um rolo de filme. E era isso que eu entregava para o meu cliente. E o meu cliente, com uma caneta, fazia um xizinho ou um ok em cima das fotos que ele queria para colocar no álbum. Hoje, não, né? Hoje eu tenho que fazer todo o pós-processamento, hoje eu tenho que montar o design do álbum, eu só mando imprimir o álbum e entregar para o meu cliente. O legal, cara, outra coisa assim que é uma vantagem, cara, o digital só tem vantagens, cara, só tem vantagens. Outra vantagem que a gente tem é de eu fazer a foto e eu ver no LCD que aquela foto está acontecendo. Eu ver no LCD da minha câmera que aquela foto foi feita. E que se tiver algum problema de iluminação, ó, tá dando uma sombra aqui, temos que acertar isso na época do filme, senão acontecia. Porque, ó, eu fotografava com a minha câmerazinha, né? Depois da Zenith eu comprei câmeras eletrônicas, automáticas e tal, mas é a mesma coisa, eu colocava o filme aqui dentro, eu colocava um flash em cima da minha câmera, eu fotografava, eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Falei, pô, será que essa foto ficou muito clara? Será que essa foto ficou muito escura? Será que alguém piscou nessa foto? Será que tem alguma sombra que eu não estou vendo aqui na hora de fotografar, que está aparecendo ou não? Cara, você vai saber daqui uma semana. Depois que você pegar essas fotos reveladas lá no laboratório. Olha, eu dizer para vocês que eu tive muita experiência com fotografia de filme profissional. Fotografei muitos casamentos, muitos batizados, fotografei debutante, tudo com filme, mas sempre tinha aquela, como eu diria, sempre tinha aquela ansiedade se saiu alguma coisa nos filmes. Sempre tinha aquela ansiedade se as fotos estavam ali minimamente com qualidade para me entregar para o meu cliente. Eu nunca consegui vencer, mesmo com a experiência, mesmo sabendo que estava tudo certo, mesmo sabendo que eu estava aplicando toda a técnica, toda a iluminação que eu conheço, mesmo eu sabendo, não, isso tem que dar certo porque é um resultado lógico matemático, eu ficava na ansiedade se eu ia ter aquela foto ou não. Eu vejo algumas pessoas hoje com um movimento saudosista, assim como o pessoal da música redescobre vinil, fita cassete, e acha que aquilo é a melhor coisa do mundo e tal. Eu vejo algumas pessoas redescobrindo a fotografia com filme, a fotografia analógica e tecendo grandes comentários, tecendo grandes elogios, dizendo, não, isso que é fotografia de verdade. Eu não tenho a mínima saudade da fotografia de filme, mas indico a você que nunca usou, que nunca teve contato com essa tecnologia, que experimente. Tem muita câmera usada aí no Mercado Livre por um preço bem interessante, algumas manuais, algumas automáticas, algumas totalmente mecânicas, porém hoje a gente vê que filme fotográfico é mais difícil de encontrar e é mais difícil onde revelar com qualidade. Mas eu acho que você deve experimentar. Eu não tenho saudade, eu acho que o digital é um ótimo momento da fotografia e a gente deve aproveitar bastante, e ele só trouxe coisas bacanas pra gente. Deixa a sua opinião, deixa a opinião aqui embaixo, vamos conversar sobre esse assunto. Se você tem a minha idade, já fotografou com filme, diz aí, você tem saudade? Se você só fotografou com digital até hoje, diz aí, você acha que vale a pena dar uma chance para a fotografia de filme? E a gente vai conversando e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.